Muito bom dia, senhoras e senhores vereadores, senhores funcionários que estão a dar apoio aqui à nossa reunião. Nós hoje temos a reunião número 12 de 2024 e eu vou entregar aos senhores vereadores o resumo diário de tesouraria. Deixa eu ver, senhor vereador. Dando a indicação que à data de ontem, dia 31 de julho, havia um total de disponibilidades de 4.586.913,67 €. E entramos no nosso período antes da ordem do dia e eu dava a palavra aos senhores vereadores para as intervenções que quiserem fazer. Senhor vereador João Reales, tem a palavra. Ora, bom dia a todos, senhora Presidente, senhora e senhor vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Eu tenho aqui duas questões para colocar. A primeira tem a ver com aquelas casas da igreja junto à feira, em que chegou ao meu conhecimento que as pessoas receberam uma nova carta por parte da entidade que é detentora das casas, no sentido de poderem adquirir as casas com um valor, como foi referido, de 50.000 €. E, portanto, que também deixou alguma preocupação a essas mesmas pessoas de saber se portanto, a Câmara está a acompanhar o processo, se pondera ou não eventualmente ou adquirir as casas ou integrar esse processo na estratégia local de habitação, porque prevê também a possibilidade de aquisição de habitações para recuperação. E, portanto, saber qual é que é o posicionamento, portanto, essencialmente também na preocupação das pessoas que habitam há mais tempo nessas mesmas casas. A segunda questão tem a ver com a Casa Museu dos Patudos. Eu gostaria de saber se, portanto, houve alguma alteração na estrutura, se houve, em termos da organização da própria casa, em termos dos recursos humanos, se houve, que alteração é que foi e com que responsabilidades é que está cada uma portanto, das pessoas que foram desempenhar essas funções. Portanto, e quem é que são essas pessoas? Portanto, gostaria também de saber isso. Verifiquei que, portanto, a casa estará fechada agora num período de 2-3 semanas, em que, portanto, estamos, se calhar, numa fase até de maior atividade da própria casa, portanto, e questionar se também consideraram mais oportuno este período, que não me parece, mas, portanto, eu gostaria de ouvir uma explicação em relação a isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereadora, se faz favor. Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidente, eu vi no Facebook ou no site do município que a Conservatória iria encerrar. Depois, até por acaso, fiz uma pesquisa para ver se havia mais alguma coisa e aparece-me que a Conservatória está encerrada permanentemente. Portanto, o que eu pretendia saber é porque é que encerrou e se efetivamente é temporariamente por quanto tempo ou se é permanentemente, como aparece na pesquisa da Google. A outra situação também tem a ver com as alterações no museu. Eu tive conhecimento que, portanto, têm os sapatinhos novos, mas que esses sapatinhos escorregam muito, inclusivamente já caíram pessoas e até já uma, portanto, foi uma ambulância e foi para o hospital. Era também em relação a isso, se me puder perceber. Sim. Muito bem. Terminou, senhor. É só isso. Então vou, respondendo aqui às questões dos senhores vereadores, dizer o seguinte: relativamente à questão das casas da igreja, aquelas casas junto ao recinto da feira, nós estamos, neste momento, o conhecimento que temos da situação foi a manifestação que o senhor Padre fez aqui para a Câmara, enviando um e-mail solicitando uma reunião
no sentido de discutir com a Câmara o processo eventual de venda daquelas casas, uma vez que a Igreja está determinada a vender as casas para poder, com o produto da venda, fazer as reparações no teto e noutras áreas da Igreja aqui em Alpiarça. E, portanto, foi-nos enviado um e-mail solicitando uma reunião para nós debatermos este assunto. Da parte do município, essa reunião ainda não aconteceu. Da parte do município, o que é que... E, portanto, eu desconheço o envio de qualquer missiva. Câmara Municipal, nós não temos aqui nota do envio de nenhuma carta aos moradores, nem com indicação de valores para a aquisição, até porque os valores também não nos foram apresentados a nós. Como digo, essa reunião não aconteceu ainda. O que em concreto se passa é que estas casas foram enquadradas, ainda quando foi desenvolvida a Estratégia Local de Habitação, foram enquadradas, digamos, tentativamente na Estratégia Local de Habitação, porque não se sabia à altura, e portanto nós temos vindo a desenvolver a estratégia como ela estava definida, não fizemos grandes alterações, tirando agora o processo das rendas acessíveis, que é um processo à parte, portanto não tem nada a ver com este, mas nós, no âmbito da estratégia, o que iniciámos foi o que já estava delineado, que era a intervenção no bairro dos 46 Fogos, e começarmos exatamente por aí, porque eram casas do município que precisavam de reparação, nós mandámos fazer os projetos, temos os projetos completamente prontos, estamos a aguardar, desde a saída do último governo, que o IRU e a Secretaria de Estado da Habitação nos deem luz verde para podermos lançar o concurso, uma vez que o projeto de execução está completamente pronto. Reunimos com os moradores também para lhes dar conta das circunstâncias em que as coisas vão acontecer, estamos no mercado à procura das habitações para os realojar, enquanto as obras estiverem a decorrer, portanto o processo está a decorrer da nossa parte normalmente, está aqui mais ou menos parado à espera de decisão da parte do IRU, sem a qual não podemos avançar. Relativamente a estas casas, elas estão identificadas na estratégia, mas havia e permanece uma dúvida relativamente ao facto de, não sendo elas do município, se nós as podíamos integrar, como estava tentado, na Estratégia Local de Habitação. E, portanto, elas neste momento, na Estratégia Local de Habitação, não está a ser desenvolvido para ali nenhum projeto. O que está definido é que a Igreja não as pode vender se elas forem objeto de obras por parte da estratégia. Portanto, isso é impossível, e aquilo que a Igreja no e-mail diz é que, obviamente, se as quer vender, elas têm que ser retiradas da Estratégia Local de Habitação. O nosso propósito é, a determinação do município é, obviamente, procurar não deixar as pessoas, sobretudo aquelas que vivem e que têm critérios para estar em casas de habitação social, não as deixar, obviamente, na rua, isso não é uma preocupação nossa, e, portanto, na reunião que nós vamos ter com a Igreja, a nossa intenção é avaliar os custos de aquisição e perceber se nós, adquirindo no âmbito da estratégia, se o podemos fazer, se o pudermos fazer, nós adquirimos as casas e reabilitamos. É uma questão que eu não sei responder assim diretamente, se no âmbito da estratégia permitirem que o município faça a aquisição. Portanto, é feita uma avaliação, o município só pode adquirir por valor de mercado, naturalmente, não sei se é esse o valor que a Igreja está a pedir ou não. A nossa intenção é, se nós pudermos, no âmbito da estratégia, adquirir aquelas casas e proceder à sua reabilitação, tal como vamos fazer com as casas no bairro dos 46 Fogos, a nossa intenção é fazê-lo. Portanto, porque o financiamento, digamos que é a 100% como é na outra situação, e portanto nós não íamos deixar de procurar resolver, até porque não temos alternativa para pôr as pessoas. Se tivéssemos outras habitações que tivessem vagas, não haveria grande problema. O que é facto é que não temos, porque estas que vamos recuperar estão ocupadas e vão continuar ocupadas, portanto não há volta a dar. Mas, como digo, posso depois, na sequência da reunião que vou ter com o Sr. Padre, dar-vos também feedback do que é que falamos e de como é que as coisas ficaram. Relativamente à Casa Museu dos Patudos, nós estamos a fazer, aproveito para responder aos senhores vereadores em conjunto, nós estamos a fazer uma intervenção na casa.
A Casa dos Patudos estava bastante negligenciada. Nós fizemos um relatório exaustivo relativamente à situação da casa, fizemos uma visita, eu própria estive a acompanhar a visita em todas as áreas da casa e aquilo que vos quero transmitir é que a casa estava profundamente negligenciada, quer na sua estrutura, enquanto casa, quer no seu acervo. E, portanto, houve, ao longo dos anos, de muitos anos, para além da incapacidade objetiva do município ter condições financeiras para promover um conjunto de recuperações, de intervenções na casa, de substituições sobretudo na estrutura, zonas onde chove ou onde tem problemas de infiltrações, etc. Isso não é propriamente desculpa para que a parte que é possível fazer sem grandes recursos financeiros não se tenha feito, que é a parte da limpeza, é a parte da conservação, é a parte de nós respeitarmos um bocadinho que seja, e eu acho que temos que respeitar muito o conjunto de acervo que está dentro daquela casa. E, portanto, eu depois farei nota dessa pequena auditoria, digamos assim, que fizemos à casa, darei nota pública dela. De qualquer forma, nós neste momento, o museu vai estar encerrado durante 3 semanas, nós verificamos qual é que era o período do ano em que habitualmente havia menos visitas. Curiosamente, também para espanto meu, porque achava que durante o mês de agosto era um mês de férias e, portanto, ia muita gente ao museu. Não é assim. O mês de agosto é um dos meses em que o nível de visitas é mais baixo durante o ano. E, portanto, nós entendemos que devíamos escolher um mês em que, de algum modo, causássemos menos constrangimentos ao conjunto de pessoas que normalmente quer visitar o museu. Este período vai ser aproveitado, naturalmente, para fazer uma limpeza geral. Há zonas da casa que não têm uma manutenção há muito tempo e, portanto, vai ser feita uma limpeza geral, uma manutenção de algumas áreas, vão ser retirados alguns elementos que estão muitíssimo degradados do acervo e vão ser substituídos por outros que estão nas reservas, mas estão em melhores condições. Estamos a celebrar um conjunto de protocolos visando a recuperação de algumas das peças, quer com o Instituto Politécnico de Tomar, quer com a Universidade de Lisboa, e, portanto, o nosso propósito é, dentro daquilo que são as possibilidades, obviamente, do município, sem grandes intervenções, porque elas não são neste momento possíveis, porque não há candidatura aberta. Nós estamos à espera que abra a candidatura para a eficiência energética e a nossa intenção era candidatar prioritariamente o museu, apesar das candidaturas serem para os edifícios públicos. Nós queríamos candidatar prioritariamente o museu, porque de facto o acervo que lá está, nós queremos protegê-lo de algum modo, e há ali zonas em que, sobretudo, a caixilharia está muitíssimo degradada e, portanto, tem vindo a ser objeto de remendos ao longo dos anos, de carpintaria, etc., mas neste momento a situação já é muitíssimo grave. E, portanto, nós, como não temos a candidatura aberta, estamos a fazer o levantamento das zonas mais críticas e, em princípio, vamos fazer a substituição em 2 áreas, uma delas na escadaria que dá acesso aos quartos, lá acima, e outra julgo que é na Sala das Aguarelas, que é uma zona que dá acesso também para a varanda, uma vez que nessas 2 áreas as coisas estão muitíssimo degradadas. E, entretanto, no âmbito dos recursos humanos, nós fizemos uma mobilidade com uma técnica superior museóloga que está neste momento na casa, não tem qualquer responsabilidade atribuída, não houve alterações ao nível dos encargos que estão cometidos a cada um dos funcionários. A única alteração que houve é que há um ponto de ligação com o município, que deve ser feito com o município, com a doutora Marta Pescalho, que é, no fundo, neste caso, o elemento de ligação entre o executivo e a casa. De qualquer forma,
neste momento a estrutura da casa está mantida, mas está a ser equacionada e, portanto, é uma questão que nós estamos ainda a ponderar com base em toda a informação que pudemos recolher até agora relativamente ao funcionamento da mesma. Há ali depois algumas alterações que também estamos a ponderar, que têm a ver com o circuito da visita, de maneira a que as visitas pudessem terminar na loja, fazendo sentido, porque as pessoas, quando acabam a visita, teriam, digamos que, acesso à loja com o conjunto de elementos que nós temos lá e que é possível adquirir, e estamos a preparar o espaço que é ao lado das casas de banho, cá fora, portanto, na sequência da cozinha, temos as casas de banho do lado esquerdo e em frente temos um espaço que estamos a preparar para fazer uma pequena cafetaria. E, portanto, aí funcionará uma pequena cafetaria aberta naturalmente ao público e estamos a preparar esse espaço com esse objetivo. Portanto, há algumas mudanças que vão ser introduzidas e inclusivamente ao nível do funcionamento e da orgânica da própria casa, mas que não estão ainda, são decisões que não estão ainda tomadas, estão em avaliação. Depois, relativamente à conservatória, Sra. Vereadora, nós recebemos um e-mail da parte do Instituto de Notariado dando-nos a indicação de que a falta crónica de recursos humanos estava a obrigar a que a conservatória estivesse fechada durante um período de férias, uma vez que não havia funcionários para substituir os que estavam de férias. E nessa sequência houve uma reunião entre o Instituto Nacional de Registro e Notariado e a Sra. Vereadora Maria de Rosa do Céu, no qual foi transmitida da parte deles, digamos, que essa necessidade, da nossa parte foi reiterada a necessidade absoluta de um serviço como a conservatória funcionar com normalidade no nosso município. E, portanto, aquilo que nos foi transmitido foi, e foi aquilo que nós divulgamos, foi que a conservatória estaria encerrada, o notário estaria encerrado, durante aquele período que nós referimos lá. Isto porque foi o que nos foi transmitido a nós. Não foi transmitido que havia nenhuma intenção de encerrar definitivamente, nem que ficaria encerrado definitivamente. E nessa sequência nós pedimos imediatamente uma reunião e na reunião nós transmitimos a necessidade de que isto fosse uma situação pontual e que houvesse a obrigatoriedade de continuar a funcionar como tem funcionado. Eu diria que era muito bom que não funcionasse como tem funcionado até aqui. Porque, na verdade, como tem funcionado até aqui, é mantendo o regime do atendimento por marcação, é havendo falhas graves na maior parte das circunstâncias em termos de timings para fazer registros e para dar sequência aos assuntos. Portanto, as coisas não têm funcionado perfeitamente, mas funcionam e a conservatória está e o notário está aberto com normalidade. Apesar de nós não tínhamos aqui uma conservadora em permanência, estava a fazer serviço em várias conservatórias, portanto, as coisas não eram como nós gostaríamos que fossem, que era ter a conservatória sedimentada, a funcionar, como funcionou há anos. Não há grandes diferenças. Houve diferenças depois quando houve esta integração, a abertura dos cartórios privados e quando houve a integração das conservatórias nos cartórios e a coisa complicou-se um bocadinho. De qualquer maneira, para nós, o que foi transmitido é que é essencial o funcionamento da conservatória nas condições em que funcionava, que é com a abertura normal ao público, já a fazer o atendimento sem marcação, os serviços públicos já o estão a fazer ao nível do país inteiro, e, portanto, aquilo que ficou conversado entre nós foi que isto seria uma situação pontual e que, durante este período, ela estaria fechada, mas depois reabriria. Portanto, nós partimos do pressuposto que as entidades públicas são entidades de boa-fé, que aquilo que comunicam corresponde à realidade, vamos avaliar para tentar perceber se houver aqui alguma alteração, cá estaremos também para reiterar aquilo que foi a nossa preocupação e que é a nossa preocupação. Penso que... Mas depois eu aos sapatinhos. E aos sapatinhos. Sra. Vereadora, confesso-lhe que não tenho reporte nenhum de quedas
não tenho reporte nenhum de quedas, não me foi dado nem pelo conservador do museu, nem por nenhum dos funcionários que lá está, nem me foi reportado pela doutora Marta nas reuniões que tem tido com ele. Pelo que tive conhecimento, foi mesmo a doutora Marta que terá, portanto, documentado Terá como é que comentado. foi fazer a visita. Eu não tenho, isso não me foi reportado a mim, portanto, neste momento não lhe consigo responder. De qualquer maneira, se aquelas proteções dos sapatos... Eu até digo, não terá sido a doutora Marta, mas sim a museóloga que lá está. Também se chama Marta. Ok. Também se chama Marta. Daí a confusão. Pronto, eu não tenho nenhuma indicação neste sentido. De qualquer forma, também vou tentar perceber, porque nem tenho conhecimento de termos mudado o fornecedor das proteções dos pés, dos sapatos. Portanto, teremos que ver se houve alguma mudança, eventualmente teremos que avaliar se eles não estão em condições, mas eu não tenho conhecimento desta situação. Vou tentar perceber. Muito bem, então se calhar podíamos entrar na nossa ordem do dia. O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 18 de julho, que vem, portanto, para deliberação. Dá a palavra aos senhores vereadores para perceber se há alguma alteração. Eu só tenho aqui uma coisa. Sim, faz favor, senhor vereador. É no ponto 6, página 7. Tem, portanto, aqui, sensivelmente ao meio do ponto 6, a obrigatoriedade de fazer este procedimento e alterar por adaptação o PDM do Conselho. Este Conselho está com ele. É só esta correção. Muito bem. Então, assim sendo, eu punha esta ata da reunião do dia 18 de julho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 é o Plano de Transportes Escolares de 2024-2025, que vem também para deliberação. A informação, a senhora vereadora que tem o Pluro da Educação, como sabem, está de férias. De qualquer maneira, se houver alguma questão, eu procurarei responder se houver alguma dúvida. Sim, senhor vereador, faz favor. Portanto, este plano de transportes escolares é um plano que já vem há alguns anos esta parte, tem dado resposta às necessidades, portanto, em termos educativas dos alunos que se deslocam, todos os jovens e crianças que se deslocam, e, portanto, não vemos qualquer objeção e iremos votar a favor. Muito obrigada, senhor vereador. Portanto, assim sendo, eu punha este ponto do Plano de Transportes Escolares para o ano 2024-2025 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 3 é o Regulamento de Funcionamento de Escola a Tempo Inteiro, Atividades de Animação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família do município de Alpiarça, que vem também para deliberação. Também nos mesmos termos, se houver alguma questão, alguma dúvida, procurarei responder, mas os elementos do próprio regulamento estão... penso que não há grandes diferenças relativamente ao que já aprovámos o ano passado e os documentos estão na posse dos vereadores. Se houver alguma dúvida, procurarei também responder. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, eu não... Portanto, de todo o regulamento que está aqui descrito, os valores não constam, também não tenho presente se faziam parte do regulamento ou de alguma aprovação à parte. Portanto, e nesse sentido é manter essencialmente as regras que têm sido desenvolvidas ao longo dos anos e, portanto, iremos votar a favor. Penso que não sei se estará naquele
naquele regulamento da prestação de serviços do município, de tarifas. Exatamente. E, portanto, é possível que com a aprovação desse regulamento que não faça parte disso. Não faz não, Sr. Vereador, tem razão. Os valores estão no regulamento das tarifas e preços e, portanto, segundo a minha memória, já na última vez que aprovámos o regulamento, ele também não trazia as condições de funcionamento, mas não trazia os valores. Muito bem, então assim terminamos a discussão do ponto. O regulamento de funcionamento de escola a tempo inteiro, atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à família do município, da Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é o regulamento de funcionamento dos refeitórios escolares, também do município. Não sei se há alguma questão relativamente a este regulamento do funcionamento dos refeitórios. Senhores vereadores, Sr. Vereador, faz favor. Este regulamento eu questionava se já veio noutros anos, que eu pelo menos não tenho presente, ou se teve a ver com algum imperativo em termos daquilo que foi no âmbito da transferência de competências. Praticamente iniciou-se em termos no ano civil, há relativamente pouco tempo. Mas verifiquei também que o próprio Conselho Municipal de Educação deu parecer favorável. Portanto, penso que estará de acordo com as necessidades daquilo que são os refeitórios dos diferentes estabelecimentos de ensino. Embora também verifiquei aqui num dos artigos que o horário de funcionamento será estabelecido anualmente em articulação com os estabelecimentos de ensino. Portanto, aqui a articulação terá que ser com o agrupamento de escolas e claro. Não porque os estabelecimentos de ensino não têm Nem propriamente nem uma existência, digamos assim, nem todos têm refeitório. Seja, Não sei se isso é mesmo assim, mas achei Em que artigo é que tem isso? Porque é o 2, o artigo 2, funcionamento. No artigo 2º, funcionamento, o horário de funcionamento... O artigo 2º, o ponto 1. O ponto 1, o horário de funcionamento dos refeitórios escolares será estabelecido anualmente pela Câmara Municipal em articulação com o agrupamento de escolas. Porque os estabelecimentos de ensino não têm existência própria enquanto tal e nem autonomia e, portanto, são... Se calhar o que se queria dizer é que depois será visto de estabelecimento a estabelecimento. Escola, exatamente. Mas a articulação tem que ser feita com o agrupamento, exato. Naturalmente. Portanto, com esta alteração, julgo que não... Sim, o Sr. Vereador faz a questão relativamente à necessidade de se fazer o regulamento a propósito de entrarmos em, digamos, que velocidade de cruzeiro com a delegação de competências, com a delegação a transferência de competências e, além disso, com a intervenção que foi feita na escola, o novo refeitório, ou seja, o refeitório da Escola 7 também vai passar a funcionar noutros moldes e, portanto, com outra capacidade e portanto, houve necessidade de integrar também essa situação. Portanto, basicamente, é regular este funcionamento para permitir que depois os horários sejam também definidos e haja... Tente que haja uma coordenação diferente. Nós temos sempre questões com o horário das refeições, é preciso, se calhar, introduzir aqui alguns aspectos. É importante colocar o regulamento do funcionamento dos refeitórios até para procurarmos prevenir algumas situações que sempre vão acontecendo, muitas vezes sem responsabilidade nem da escola nem da Câmara, porque depende das pessoas, dos pais, neste caso, fazerem as inscrições dos meninos para as refeições, comprarem atempadamente os tickets, as senhas da refeição e, portanto, mas havendo um regulamento também ajuda a orientar as coisas. Muito bem, então assim sendo, o regulamento de funcionamento dos refeitórios escolares do município, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é o regulamento de concessão de auxílios económicos da ação social escolar para alunos que frequentam os estabelecimentos da rede pública no concelho de Alpiarça, que também é uma imposição legal e que é feito naturalmente
sempre no sentido de estabelecer a forma de concessão destes apoios e, portanto, vem também para análise e deliberação da Câmara, se houver alguma questão. Aqui, mais uma vez, vem o regulamento e não vem a tabela dos apoios, porque essa também... Pronto, eu julgo que já não vinha no regulamento. De qualquer forma, está à discussão. Portanto, em relação a este ponto, para já um primeiro reparo, no artigo 6º, o título do artigo está com base num antigo acordo ortográfico, ações, e portanto, mas depois no texto já está de acordo com o novo é só para haver aqui harmonia entre as nomenclaturas. Portanto, em relação a este ponto, essencialmente é uma opção do Executivo em funções. Eu, pelo menos daquilo que tenho de memória, este tipo de apoios aqui, o regulamento remete para a legislação em vigor, embora naquilo que eram os apoios diretos havia um valor mínimo para material escolar, visitas de estudo, portanto, livros. Agora não se justifica nesse aspecto. Os livros são gratuitos até o 12º, mas depois há os livros de fichas, há uma série de necessidades complementares em termos de apoio, e isso vinha descrito, até porque lembro-me que numa das discussões que tivemos, ou nas abordagens em relação a este ponto, que o apoio era estabelecido pelo mínimo que estabelecia a legislação, o despacho, e depois havia um valor que até, salvo erro, era 3.000 euros, que era gerido consoante os pedidos das famílias e análise por parte dos serviços e tudo mais. Que até deixei depois portanto, uma declaração de voto, ao ver, sobre essa mesma proposta, da forma que não concordava com ela. Portanto, isso não vem descrito em termos da regulamentação, em que há pouco estávamos a falar em termos de tarifas de serviços que eram prestados. Aqui são apoios diretos que não faz parte, de certeza, dessa regulamentação, mas possivelmente estará enquadrado de outra forma, portanto, e nós, nesse caso, iremos abster consoante de acordo com a argumentação disso. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha com a correção que o Sr. Vereador sugeriu relativamente ao português utilizado no artigo 6º, no título do artigo 6º. Eu punha o Regulamento de Concessão de Auxílios Económicos da Ação Social Escolar para alunos que frequentam os estabelecimentos da rede pública do Concelho de Alpiarce à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, está aprovado por maioria. Está aprovado por maioria. Estava-me a esquecer. Com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 é a proposta de isenção de pagamento de taxas, licença especial de ruído, neste caso, para o Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho. O Centro Popular de Cultura apresentou o requerimento neste sentido e nós atribuímos, estamos a falar das festas populares do Casalinho que decorreram entre o dia 5 e 7 de julho, foi deferido este pedido de isenção de pagamento desta taxa e agora vem apenas para ratificação. Não sei se há alguma questão relativamente a isso. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação à questão em si, não temos nada a referir, embora, naturalmente, que as festas do Casalinho já foram no início do mês de julho e, portanto, nós tivemos a reunião do dia 18 e justificava-se, possivelmente por lapso, não veio à última reunião de Câmara, mas, de qualquer das formas, iremos votar a favor. Sim, nós temos tido como a técnica que
promove estas solicitações e estes pedidos, teve o seu período de férias também agora e nós, por lapso, não conseguimos introduzir na última reunião. Muito bem, então, relativamente ao ponto 6, proposta de isenção de pagamento de taxas de licença especial de ruído do Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalim. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é a atribuição de isenções a coletividades e associações relativas à 42ª Feira Agrícola e Comercial da Alpiarça, a Alpiagra, na sequência também do que já tinha vindo na última reunião. Entretanto, entraram requerimentos relativamente a outras entidades que não estavam ainda na última proposta. E a proposta que vem é para isentar o grupo de dadores de sangue da Alpiarça no valor de 153,75 € relativamente à zona que ocupa no pavilhão empresarial, e a Associação Independente para o Desenvolvimento da Alpiarça o mesmo valor também para a mesma área. Não sei se há alguma questão relativamente a esta. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Portanto, não temos nada a obstar ao pedido que foi colocado, mas as próprias normas da Alpiagra referem que as associações sem fins lucrativos têm direito a esta isenção mediante solicitação. Portanto, não vemos a necessidade de constantemente a Câmara Municipal de estar a aprovar estas isenções, porque se as normas estão aprovadas, portanto, e com a análise dos serviços, que seria suficiente para esta isenção, mas naturalmente que iremos votar a favor disso. Muito bem. Então, relativamente a este ponto 7, atribuição de isenções a coletividades e associações do Conselho para a sua presença na 42ª Feira Agrícola e Comercial da Alpiarça, na Alpiagra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 é uma proposta de atribuição de subsídio no âmbito da Alpiagra ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Alpiarça Albandeio, que vem também neste caso vem para deliberação. O Grupo Albandeio vai organizar o Cortejo das Vindimas, atividade que vai ser realizada no dia 17 de agosto. É uma atividade que nós iniciámos o ano passado e pretendemos manter e densificar nas próximas Alpiagras, uma vez que representa aqui, reforça a nossa identidade e representa não só a nossa tradição, mas também a nossa atualidade. Este Cortejo das Vindimas irá, à semelhança do ano passado, integrar várias associações culturais, recreativas e IPSS do Conselho, e o Albandeio solicitou a atribuição de um apoio para a realização da atividade descrita no montante de 200 €. Há um conjunto de elementos que é necessário adquirir para organizar o próprio cortejo e, portanto, a Câmara, o que se propõe à Câmara é que se aprove a atribuição deste subsídio e exatamente para o desenvolvimento desta atividade. Senhores vereadores, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação a esta proposta, eu questionava se o Albandeio não tinha a proposta em plano de atividades, tendo em conta que também, como já não é a primeira vez que desenvolve esta atividade, tendo em conta que como nós atribuímos os subsídios às coletividades em função daquilo que era o seu plano de atividades, porque também não vem referido que esta mesma atividade não estava prevista no plano de atividades do requerente, e daí a minha questão. Isso. Não vem não, Sr. Vereador. A organização deste cortejo o ano passado foi um bocadinho mais informal. Nós procurámos encontrar uma coletividade que quisesse colaborar com o município no sentido de organizar o cortejo, e este ano voltámos a dirigir convite a várias coletividades. Portanto, não estava no plano de atividades porque não é uma atividade que o Albandeio tenha definido como se somos nós que vamos fazer todos os anos. Portanto, é possível que este ano não fossem eles a fazer e por isso é que não colocaram no plano de atividades. No entanto, vieram fazer proposta e aceitaram, neste caso,
serem eles a organizar Sim, o... mas como nós já atribuímos Certo, apoio mas este à é- associação, acho que a proposta deveria referir que não estava Que não previsto está... enquanto atividades ok, e que era pronto. um apoio excepcional. No fundo era Portanto, para o regulamento clarificar prevê isso. que estes Aqui apoios deviam estar enquadrados dessa forma. Aquilo que se pretendia é exatamente isso, ou seja, é que este é um apoio excepcional, uma vez que é para organizar esta atividade em concreto. E também não podia estar prevista no plano, como eu digo, porque ainda não estava definido quem é que a iria organizar, uma vez que nós lançamos normalmente o convite a várias entidades. Portanto, mas de facto é um apoio extraordinário. Pronto. Então, assim sendo, eu punha o ponto à votação, proposta de atribuição de subsídio no âmbito da Alpiagra 2024 ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiar Salbandeio. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 9 é relativamente também à atribuição de isenções a várias entidades para a participação na feira e, neste caso, estamos a referir 2 entidades que são participadas pelo município e que habitualmente estão presentes nos nossos eventos, neste caso na Alpiagra já há bastante tempo, que é as Águas do Ribatejo e a Ecolsíria, e relativamente à Quinta da Atela, ao Mochão do Inglês, ao Canto do Marquês, à Casa Paciência e à Quinta da Lagoalva de Cima, que são as adegas, as casas agrícolas produtoras e que comercializam vinho, e a proposta vem no âmbito do apoio à Cidade do Vinho, que é um programa que nós, como sabem, temos desenvolvido este ano, uma candidatura que fizemos conjunta com outros municípios. Estas casas agrícolas vão estar presentes no certame, vão, para além da comercialização normal dos seus vinhos, vão fazer provas, vão oferecer vinho e, portanto, nós entendemos que na sequência deste projeto da Cidade do Vinho, deveríamos dar uma prevalência às produtoras vitivinícolas e entendemos que este ano vão estar também num modelo um bocadinho diferente, vão estar num espaço que não é não é naquelas casinhas que nós temos tradicionalmente onde costumam estar, vão estar no centro do pavilhão, num espaço aberto, com outras características e, portanto, nós entendemos que devíamos dar aqui este contributo também para a valorização da atividade vitivinícola do concelho e, neste caso, as casas que vão estar presentes. São estas que propusemos a isenção, porque são estas só que vão estar presentes, não há mais nenhuma proposta e, portanto, propõe-se a isenção do pagamento da ocupação do espaço na feira. E é só, Sr. Vereador, faz favor. Portanto, também não vemos, não temos dúvidas em relação àquilo que foi a exposição sobre estes pedidos de isenção. No entanto, gostaria de questionar se as Águas do Ribatejo e a Ecolsíria também dão algum apoio financeiro ao funcionamento, portanto, apoio à própria Alpiagra em si, a situação também que já aconteceu anteriormente, no sentido de contribuírem também para a realização da própria feira, do evento. Sim. Sim, a participação das Águas do Ribatejo e da Ecolsíria é nos mesmos moldes em que tem sido ao longo de muitos anos que já vem participando na Alpiagra e aqui este ano da parte da Ecolsíria com um aspecto fundamental que se prende com o projeto piloto que estamos a desenvolver e com o conjunto de atividades e de informações que vai ser possível dar à população, com algumas atividades destinadas mais ao público mais jovem, no sentido de termos aqui também alguma pedagogia, isto em termos das atividades que vão ser desenvolvidas e depois os apoios funcionarão nos mesmos moldes que têm funcionado. Muito bem, então
O ponto 9, atribuição de isenções a entidades no âmbito da 42ª Feira Agrícola e Comercial da Alpiarça, Alpiagra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 10, também referente à Alpiagra, é referente à venda de produtos, que vem para deliberação. O município procedeu à aquisição de um conjunto de produtos alusivos ao concelho, assim como aos eventos que estão relacionados com a promoção do concelho, nomeadamente o Festival Gastronómico. Temos desenvolvido um conjunto de iniciativas no âmbito da promoção da sociedade do vinho. Nesse âmbito também adquirimos alguns produtos, neste caso os copos de vinho, com gravação alusiva à cidade do vinho, que é uma forma também de divulgar não só o projeto, mas o próprio concelho. Nós teremos também no âmbito da Alpiagra, como também tem sido habitual, vamos ter provas gratuitas de vinhos promovidas pelas adegas locais e degustação de gastronomia local também. Assim sendo, o que se solicita é a aprovação da venda deste conjunto de produtos que estão aqui identificados, com os valores que estão identificados à frente. Eu posso definir: taça de barro Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, 2 euros, caneca de barro Sabor do Campo e da Charneca Ribatejana, 2 euros, copos de vinho da Cidade do Vinho, 1 euro, canetas 50 cêntimos, lápis 50 cêntimos, fitas 1 euro, chapéus 2,5 euros, blocos 2,5 euros, t-shirts 5 euros e ímãs 1 euro. O município encomendou um conjunto de produtos que são exatamente promocionais do próprio concelho. Pretendemos tê-los à venda no espaço da feira e para isso vem esta autorização à Câmara para podermos fazê-lo. Senhores vereadores, não sei se há alguma, não havendo intervenção, eu ponho o ponto à votação relativamente à autorização para venda de produtos aos preços indicados na 42ª Feira Agrícola e Comercial Alpiarça, Alpiagra. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Ponto 11, renovação da licença do Programa de Reabilitação Cognitiva, que vem também para deliberação. A Unidade Local de Saúde, neste caso, através da sua associação Reinserir, que é uma associação que trabalha sobretudo as questões da saúde mental no Hospital de Santarém, desempenha na comunidade também, porque no âmbito da Unidade Local de Saúde foi criada uma equipa comunitária de saúde mental no âmbito de integração, de incentivo à integração de cuidados e à valorização dos percursos dos utentes no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de projeto destinado exclusivamente às questões da saúde mental esta equipa de saúde mental intervém em todos os concelhos que estão abrangidos pela Unidade Local de Saúde. E, portanto, tem tido, no nosso entendimento, este requerimento foi presente à CIMLT. Cada um dos municípios fará naturalmente aquilo que entender. Eu entendi que devia trazer esta solicitação à Câmara. O Serviço de Psiquiatria, para terem uma noção, presta assistência a uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, distribuída por 9 concelhos: Almeirim, Alpiarça, Cartaz, Chamusca, Cruz, Golgã, Rio Maior, Salvaterra, Santarém e Salvaterra de Magos. São 73 freguesias, abrangendo uma área aproximada de 3,5 km², e sendo que dá apoio em Alpiarça, no âmbito da nossa população, dá apoio a um conjunto de pessoas já bastante significativo. Estamos a falar em Alpiarça do acompanhamento de cerca de 144 pessoas, e isto corresponde na divisão que foi feita do montante que custa a renovação da licença. É preciso pedir uma licença. Esta licença custa 7.595 euros,
com o orçamento válido até agosto, como eles dizem aqui. A Câmara Municipal de Santarém já atribui um subsídio também a esta associação, e o que na divisão deste montante caberia a Alpiarça um montante de 4% deste valor no montante de 303,81 €. E é esta a proposta que vem naturalmente à reunião, é que a Câmara de Alpiarça delibere atribuir este montante à associação, neste caso à Associação Reinserir, no âmbito da Unidade Local de Saúde, para efeitos de renovação da licença, para poderem continuar o trabalho que têm desenvolvido até aqui. Não sei se há alguma questão. Senhores, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em tempos também chegou a ser desenvolvido um projeto na área da abrangência da CIMLT pela Associação FARPA, salvo erro, mas que praticamente terminou com o fim do apoio comunitário que integrava o projeto, e que até foi um período bastante positivo nesta área da saúde mental, de apoio portanto, aos municípios, e que neste caso em concreto também, portanto, não temos nada contra, apesar de achar que eventualmente estaremos a falar aqui de uma área de abrangência enorme, quer em termos de população, quer também em termos daquilo que são as capacidades para acompanhar toda esta população, mas naturalmente que este será um ponto positivo, mas que é uma área onde a própria comunidade em conjunto deverá, portanto, investir, porque penso que em termos de futuro será uma evolução bastante acentuada na parte negativa em termos daquilo que é, e cada vez mais precoce. Daí que penso que devemos estar atentos e disponíveis também para poder acompanhar este tipo de iniciativa. Disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só fazer aqui uma referência. A FARPA continua a existir e esta associação tem protocolos, quer com a FARPA, quer com a Santa Casa Misericórdia de Santarém, que também desenvolve aproveitando os profissionais. Porque houve um programa que foi e, portanto, o Serviço de Psiquiatria tem um conjunto de parceiros na comunidade com quem desenvolve os projetos, não só o que tem. De qualquer modo, só dar aqui uma nota relativamente a essa preocupação que manifesta e que também é nossa. No âmbito das várias reuniões da comunidade intermunicipal, desde que foi, também para dar esta informação que eu acho que é importante os vereadores conhecerem, desde que foi criada a Unidade Local de Saúde, foi indicado pela comunidade um seu representante para o Conselho de Administração, como está nos estatutos da criação das próprias unidades. E, portanto, os municípios indicaram uma pessoa, que neste caso é o Dr. Hugo Sousa, que era o anterior diretor do ACES, foi indicado por todos os municípios da CIMLT como seu representante no Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde. E desde essa altura, portanto, desde que foi constituído o Conselho de Administração e que a Unidade Local de Saúde tem estado a funcionar, que em todas as reuniões mensais da CIMLT há um período, antes de nós começarmos a reunião ordinária, em que temos reunião com a Unidade Local de Saúde. Tem estado presente, em geral, todo o Conselho de Administração da própria Unidade Local de Saúde. Quando não é possível, está a sua maioria. E, portanto, tem estado o diretor clínico dos cuidados de saúde primários, a diretora clínica dos cuidados hospitalares, o diretor financeiro, o nosso representante e a senhora presidente do Conselho de Administração. E, portanto, nessas reuniões são normalmente abordados todos os assuntos de interesse da própria Unidade Local de Saúde que têm sido acompanhados muito proximamente pelos municípios com uma proximidade como nunca existiu nesta coordenação entre municípios e saúde,
e que eu própria considero que tem sido muitíssimo profícua. E, portanto, nestas reuniões, todos os assuntos que são problemáticos e que a Unidade Local de Saúde, com a qual se confronta, traz à reunião, e os municípios têm tido a possibilidade de colocar as suas perguntas, as suas preocupações. Uma das questões, para além das questões que são sempre prementes do pessoal médico e da falta de médicos nas várias unidades, uma das questões que tem vindo a ser debatida tem sido a questão relacionada com os problemas de saúde mental, sobretudo os decorrentes depois da pandemia e nesta sequência, e, portanto, nós temos para dar nota que os municípios têm um trabalho de muita proximidade com a Unidade Local de Saúde, o que penso que também é bastante vantajoso para todos, quer para os nossos municípios, quer para a própria unidade, que também se apoia em nós para um conjunto de coisas. Muito bem, então, assim sendo, eu punho ao ponto 11 à votação, renovação da licença de programa de reabilitação cognitiva que vem para deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 12 é a proposta de prorrogação de prazo relativa à construção do novo quartel da GNR de Alpiarça. Os documentos também estão na posse dos senhores vereadores, senhora e dos senhores vereadores. Há um conjunto de situações que foram, a empreiteira fez um requerimento ao dono da obra, à Câmara Municipal, no sentido de haver uma prorrogação dos trabalhos, invoca um conjunto de situações, entre elas a situação de derrocado, da queda daquela parte da estrutura, que ainda não foi possível remontar ou refazer, em virtude de estar aqui ainda pendente a aprovação do plano de segurança, não da nossa parte, mas da entidade que o tem que aprovar, e, portanto, é feita essa informação. Há uma informação da entidade que faz a fiscalização da obra, num sentido que questiona digamos que a bondade das argumentações que são colocadas. No entanto, em reuniões diversas que nós tivemos, quer com a entidade que faz a fiscalização, quer com a entidade que supervisiona a segurança, quer com a própria empresa, foi possível, e no nosso entendimento estão reunidas as condições para se poder fazer aqui a prorrogação do prazo, sendo que também foi para este efeito dado conhecimento e contactada o próprio MAI, que é, digamos que a entidade que nos encarregou de fazer a obra. E, portanto, o que vem é exatamente este pedido para a prorrogação, fazendo uma prorrogação, colocando um novo prazo para o término da empreitada a 30 de janeiro do próximo ano, 2025. Não sei se há alguma questão. Se houver, eu estou disponível para esclarecer os senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador. Portanto, de toda a análise da documentação que faz parte deste ponto, portanto, nós entendemos que portanto, existem aqui um conjunto de opiniões diferentes e existe aqui alguma dúvida, tendo em conta que a própria empresa de fiscalização propõe o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo e a própria informação interna baseia-se quer na parte de indeferimento, quer depois na informação jurídica que penso eu que em 3 anos que temos de funções neste mandato, que deve ser a segunda informação jurídica do advogado do município que veio junto ao processo. Que se baseia também muito em conversas que teve com os próprios técnicos da Câmara. E para nós existe aqui um conjunto de dúvidas, portanto, entre as partes, e portanto iremos optar pela abstenção, tendo em conta também que quer não temos conhecimentos técnicos em termos jurídicos, quer também em termos da própria obra em si, desenvolvimento da obra em si, e portanto nesse sentido iremos optar pela abstenção, mas deixava para já questões relacionadas com, portanto,
se existe previsão para a parte em que houve derrocada, tendo em conta que praticamente não teve, daquilo que nos apercebemos, qualquer tipo de intervenção, até porque nos últimos tempos tenho visto 3 trabalhadores, 3, 4, na obra, portanto, daquilo que me tenho apercebido, saber se, portanto, se eventualmente este prazo está de acordo com aquilo que é a intenção do empreiteiro, que segundo parece até pediu um prazo superior daquilo que eu estive aqui a analisar. Portanto, se é expectável que este prazo seja concretizado, e portanto, e também se a parte que derrocou, se existe aqui algum dirimir de responsabilidades, porque muitas vezes nestes casos existe o dono da obra, existe o empreiteiro, depois existe os subempreiteiros e eventualmente subempreiteiros, e portanto e todos estes processos poderão ainda atrasar ainda mais no caso de não estar totalmente definido a responsabilidade, e portanto questionava se essa situação está prevista ultrapassar a breve prazo ou se ainda existe aqui algum dirimir de responsabilidades entre a hierarquia da execução da obra. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Vou tentar esclarecer. Relativamente à questão da derrocada, há aqui, de facto, uma interpretação diferente no caso da empresa fiscal. Para tentar clarificar. Nesta, como em todas as empreitadas, há a intervenção do dono da obra, há a intervenção do empreiteiro, há a intervenção da equipa de fiscalização e há a intervenção da equipa de segurança, higiene e segurança do trabalho. São 4 entidades que concorrem em termos de acompanhamento da obra, para além dos projetistas, que continuam a ter influência, porque sempre que há alterações, elas têm que ser validadas pelos projetistas, e depois dos vários subempreiteiros, mas isso corre por conta do empreiteiro, uma vez que é ele que faz as contratações e que os coloca em obra. Relativamente à questão da derrocada, há aqui, do nosso ponto de vista, uma diferente interpretação relativamente às razões. Foi feito, como eu fiz aqui na altura, como dei aqui nota, foi feito um inquérito relativamente ao motivo pelo qual tinha acontecido aquela derrocada. Percebeu-se que a derrocada aconteceu porque a estrutura de cofragem deu de si, digamos assim, e o que estava lá colocado com o peso ruiu, mas o empreiteiro não assume, e não há, da parte da fiscalização também, elementos suficientes para o poder imputar. O empreiteiro não assume que isso tenha sido uma deficiência na execução da obra. Portanto, porque está em cima da mesa, poder ser a obra ter sido executada deficientemente, ou pode ser uma deficiência do próprio equipamento ou do material que lá estava a suportar o botão quando estava a ser carregado. Portanto, não havendo uma decisão concreta sobre isso, o município entende que deve haver aqui uma margem de manobra em relação às delongas que aquilo veio a causar, digamos assim, que aquela derrocada veio a causar em termos de atraso da obra. Por outro lado, tem havido dificuldade, e portanto isto também é uma situação que é ultrapassável e será ultrapassada com certeza, mas tem havido dificuldade em obter da parte da segurança, da higiene e segurança do trabalho, uma resposta definitiva quanto ao modo como aquela estrutura deve ser recuperada. Há um conjunto de medidas de segurança que têm que ser implementadas, é preciso criar linhas de vida para os trabalhadores que tiverem que subir lá acima estarem devidamente protegidos, enfim, a lei cria uma série de regras e a proposta que a empreiteiro, neste caso o empreiteiro, apresentou, diverge em algumas coisas daquilo que a segurança estava a exigir e, portanto, para compatibilizar as duas coisas, também há aqui delongas que também houve demoras que, noutras circunstâncias, não teriam existido. Portanto, a nossa preocupação foi
na sequência da análise que fizemos com todas as entidades envolvidas, também houve, como podem constatar da documentação, um atraso da parte dos projetistas, que não são contratados por nós, os projetistas foram contratados pelo MAI. Houve um atraso bastante grande relativamente à definição de algumas alterações da própria estrutura da obra com visitas ao local e com uma série de comunicações que andaram, enfim, a circular entre empreiteiro e projetistas. O facto é que também houve um atraso substancial na resposta dos projetistas relativamente àquilo que estava proposto. Portanto, tudo isto contabilizado e depois de nós procurarmos com todas as entidades chegar a uma conclusão, entendeu-se que se deveria de aceitar o pedido de prorrogação que está feito exatamente para esta data, 30 de janeiro de 2025, com a necessidade, obviamente, do empreiteiro, na sequência desta autorização, vir apresentar um plano de trabalhos que já consubstancie cada uma das fases que faltam para poder concretizar até esta altura. É evidente que, como os senhores vereadores sabem, havendo autorização para prorrogação, a obra continua durante este prazo. Se não houver autorização para prorrogação, nem se considerar que haja razões para isso, o empreiteiro entraria em multas contratuais, que é aquilo que é normal quando se falha no cumprimento estrito do que está contratado. Portanto, a nossa perspectiva é que, aliás, como os senhores vereadores também sabem, esta obra foi difícil de conseguir, mas é muito urgente que ela fique pronta, até para nós começarmos e podermos começar a intervenção no edifício onde hoje a GNR está, e para o fazermos temos que assegurar que eles já têm o novo posto. Portanto, todas estas circunstâncias concorrem para que cada um destes atrasos, e este é o primeiro, digamos assim, mas este atraso vem trazer-nos aqui também alguns constrangimentos que nós não gostávamos que acontecesse, mas enfim, as coisas são como são e portanto, agora o que é importante é que este prazo seja cumprido e rapidamente a obra esteja concluída. Muito bem, então assim, punha o ponto à votação. O ponto é o deferimento do requerimento para prorrogação de prazo relativa à empreitada de construção do novo quartel da GNR em Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto número 3 é a proposta de regulamento de execução do legado de... Isto aqui duas vezes legado. Manuel Nunes... proposta de regulamento de execução do legado de Manuel Nunes Ferreira. A proposta que está neste momento no link dos senhores vereadores é diferente daquela que tinha sido enviada por lápis, foi enviada uma proposta que não era a correta. Esta é aquela que explicita exatamente as razões de ser da apresentação deste regulamento. Como eu tentarei ser muito breve, como os senhores vereadores têm conhecimento, esta relação entre o titular, digamos assim, do legado, que é a Câmara Municipal, e o seu beneficiário, que é a Fundação José Relvas, este relacionamento não é um relacionamento, não tem sido um relacionamento muito pacífico e continuaria a não ser, do meu ponto de vista, se nós não estabelecermos aqui um conjunto de regras e de formas de funcionamento que sejam transparentes e que sejam perfeitamente entendíveis por toda a gente, sem contrariar aquilo que são as determinações de quem instituiu o legado, naturalmente, de forma a que o município possa cumprir o seu papel e a Fundação possa ter acesso aos rendimentos que lhe são devidos por efeitos do testamento. Houve, como sabem, um processo judicial. No âmbito desse processo judicial foram esclarecidos vários pontos, designadamente a forma de administração dos vários legados, que ela devia de ser feita de forma segregada e, portanto, cada um deles é administrado autonomamente. Como sabem também, no âmbito dessa administração, o município limita-se a fazer a administração no sentido de frutificar os prédios, neste caso dar-lhes, retirar deles rendimento,
e fazer as manutenções, operar as várias obras e reabilitações que são necessárias, corresponder às solicitações dos inquilinos, etc. Estamos a falar de prédios, na esmagadora maioria deles, de idade muitíssimo avançada, com muitos problemas estruturais e de funcionamento diário. O município está obrigado, vinculado ao processo de contratação, ao cumprimento estrito do processo de contratação pública, e está a 80 km da localização dos prédios, o que significa, isto também não é novidade nenhuma, o que significa que são os funcionários do município que têm que se deslocar a Lisboa para ir aferir as reclamações dos inquilinos, para ir verificar o que é necessário fazer, depois têm que desenvolver os processos internos com o mesmo objetivo, etc. E, portanto, tudo isto aloca um conjunto de funcionários e um conjunto de meios do município que depois tem que sair, cujo pagamento tem que sair das próprias receitas do legado. E receitas essas que nós estamos obrigados a entregar à Fundação José Real. Portanto, o que é que se procurou e o que é que se procura com este regulamento? À semelhança daquilo que existe com o legado de José de Mascarenhas Relvas, que foi elaborado um regulamento para a sua execução, que não é mais do que um documento que determina as regras de como deve ser feita a administração. O Executivo entendeu propor que o mesmo fosse feito para o legado de Manuel Nunes Ferreira, designadamente no que diz respeito aos imóveis, que são os 3 imóveis que existem em Lisboa. Agora, neste momento, são 2, um foi vendido e, portanto, estão aqui também depois o resultado dessa venda. Mas pronto, há 2 imóveis que continuam a existir, que têm inquilinos. Num deles, na Amadora, foram feitas obras agora, recentemente, obras de reabilitação. O outro precisa de um conjunto de obras de reabilitação, portanto, teremos que equacionar como é que o vamos fazer. De qualquer forma, relativamente ao que foi vendido, o montante foi arrecadado pelo município e agora também importa dar-lhe destino. E isso trataremos no ponto a seguir. De qualquer maneira, aquilo que se propõe fazer com este regulamento é exatamente permitir que a Câmara mantenha a sua posição enquanto executora ou executante do testamento, no sentido de tudo o que são atos de administração extraordinária, como as alienações, como as onerações dos imóveis e o conjunto de outros atos que são de administração extraordinária, ou típicos de administração extraordinária, se mantenham na esfera jurídica da Câmara Municipal e que os atos de administração ordinária possam ser exercidos pela Fundação, dando reporte à Câmara Municipal relativamente ao mesmo. Ou seja, aquilo que se propõe fundamentalmente neste regulamento é que a beneficiária, que é a Fundação José Relvas, possa assumir a administração ordinária dos bens que constituem o legado. A executante, que é a Câmara, possa ficar com a prática de todos os atos de administração extraordinária, incluindo a aquisição, alienação, constituição de garantias, benfeitorias extraordinárias ou a frutificação anormal excepcional dos bens, devendo para o efeito consultar a beneficiária, como aliás penso que tem sido feito sempre. Sempre que no âmbito dos poderes, no âmbito dos poderes da beneficiária, ou do que fica determinado que a beneficiária pode fazer, o que se determina é que os rendimentos do legado serão receitas exclusivas da beneficiária, apenas podendo ser utilizadas para a prossecução dos respectivos fins e para a realização de atos de gestão corrente dos imóveis, como sejam as obras de conservação ordinária, os custos de condomínio, as despesas de partes comuns, entre outras da mesma natureza. As receitas resultantes do legado não podem integrar o orçamento da executante, neste caso da Câmara, uma vez que não constituem receitas próprias da mesma e se encontram consignadas à beneficiária, devendo a sua movimentação ocorrer através de uma conta exclusiva para o efeito. Como decorrência do princípio da gestão rigorosa e da maximização do rendimento,
a beneficiária receberá diretamente os proveitos, designadamente as rendas, e será responsável pelo pagamento dos encargos que resultem da administração ordinária dos bens imóveis que compõem o legado. O produto da alienação de qualquer bem que constitua o legado deve ser aplicado na valorização de outros bens imóveis do mesmo legado ou na aquisição de novos bens imóveis, com o fim da rentabilização dos mesmos através de celebração de contratos de arrendamento, e todos os contratos relativos à alienação e à aquisição de bens imóveis, bem como os contratos de arrendamento, os contratos de promessa, devem ser previamente acordados entre a Câmara e a Fundação, devendo ainda conter referência expressa às disposições que depois estão neste regulamento. A beneficiária, que é a Fundação, deverá elaborar um relatório de administração que integra as contas dos rendimentos recebidos e as despesas efetuadas com o legado, sujeitando à aprovação por parte da executante, portanto, à aprovação da Câmara, e este relatório de administração anual também deverá ser apresentado à Assembleia dos Contribuintes, na data que está aqui, e depois à Assembleia Municipal. Depois estão as regras de revisão e de revogação. Aliás, o regulamento é estabelecido com este formalismo, portanto, vem à Câmara Municipal e vai à Assembleia Municipal, e para rever ou para terminar este regulamento, para o fazer cessar, os formalismos são exatamente os mesmos, é uma reunião de Câmara e uma reunião de Assembleia. Eu penso que no documento em si não tem mais nada que seja muitíssimo relevante, mas os senhores vereadores dirão, se quiserem fazer alguma questão. Aquilo que se pretende é facilitar a administração destes imóveis e, da mesma forma, procurar que esta gestão seja feita de forma transparente, sendo que a Fundação terá condições e meios substancialmente mais céleres e mais fáceis de operacionalizar toda a gestão ordinária do dia-a-dia, digamos assim, destes imóveis. E, portanto, é isto que se propõe, é a criação deste regulamento para a execução do legado que é muito semelhante em termos de estrutura àquilo que foi feito em 1951, neste caso, para o testamento de José Relvas. Eu estou disponível para alguma questão que os senhores vereadores queiram fazer. Sr. Vereador, faz favor. Muito bem. Portanto, em relação em primeiro lugar, o nome do ponto, tem duas vezes a palavra legado, depois, já que isto vai à Assembleia Municipal. Não é regulamento é regulamento para. É regulamento para a execução, penso que é assim que está também no regulamento, não tenho a certeza. É, não é? Portanto, em relação à proposta do regulamento em si, parece-nos a nós que não existe grande enquadramento legal para ela. Portanto, esta ação já foi tentada há cerca de 20 anos atrás. Houve depois uma sentença do Tribunal Administrativo no sentido de não dar provimento a esta pretensão, porque, essencialmente, a Câmara deixa aqui de ter aquilo que é a sua função, portanto, o legatário, neste caso Manuel Nunes Ferreira, tal como José Relvas e todos os outros, já deixaram estes bens à Câmara Municipal, no sentido de garantir que seria uma entidade pública a fazer a sua gestão de forma a que, portanto, perdurasse ao longo dos anos todo este legado, portanto, e que ele também sofreu algumas movimentações ao longo dos anos, mas isso foi também de acordo com as decisões de quem tinha essa responsabilidade. Portanto, e esse indeferimento, para já, deixa-nos muitas dúvidas em relação àquilo que é uma nova pretensão de gestão de legados, até porque se no ponto anterior temos um enquadramento jurídico em relação à proposta que foi apresentada, porque penso que houve necessidade disso, porque como a fiscalização não era de acordo com a pretensão e, portanto, houve necessidade aqui de contrapor de alguma forma a pretensão de prolongamento do prazo de execução do cartel da GNR,
aqui, havendo já uma decisão negativa em relação a esta pretensão, pensamos que também se justificava esse mesmo enquadramento. Não entendemos que seja igual àquilo que é o regulamento do legado de relvas, portanto, não há qualquer tipo de gestão por parte da Fundação José Relvas desse mesmo legado. Portanto, o legado é todo ele gerido pela Câmara Municipal, tal como os outros, Ana Pereira Pescalha e Álvaro da Silva Simões, e, portanto, não há, no meu entender, ou no nosso entender, neste caso, aqui, portanto, concordância entre esses mesmos regulamentos. Neste caso em concreto, o próprio testamento é de 1937, o falecimento, salvo erro, de Manuel Nunes Ferreira foi em 1940, e a Fundação José Relvas, a instituição José Relvas na altura, surgiu nos anos 50 e, portanto, é posterior a esse mesmo testamento que o que há é uma certidão do testamento que refere que a beneficiária seria a Fundação José Relvas, a instituição neste caso, até posterior também à data do próprio testamento, que eu esse nunca o vi exatamente. Pronto, mas tirando esse caso, entendemos que, havendo já uma decisão negativa a esta pretensão, havendo aqui a responsabilidade da Câmara Municipal de Alpiarça de fazer essa gestão dos bens legados, já para salvaguardar qualquer situação anómala que possa acontecer na Fundação José Relvas ou de qualquer outra, independentemente das pessoas, porque isso acho que a gente nunca deve discutir a questão portanto, direcionada àquilo que são as pessoas que estão à frente das instituições, mas sim à responsabilidade de cada uma das partes e das instituições, neste caso. Fundação José Relvas, Câmara Municipal de Alpiarça e ponto. Não sairmos daqui, porque acho que é o que deve ser discutido e é essa responsabilidade que nós temos aqui enquanto eleitos nessa mesma discussão. De acharmos que, por esta lógica, quase que a própria Fundação depois iria gerir a Casa Museu dos Patudos e tudo aquilo que são o restante legado do José Relvas, pela mesma lógica que aqui está, e se entendemos que é mais fácil a Fundação José Relvas arranjar pessoas para irem a Lisboa resolver as diversas situações que são necessárias para os legados, também, se a Câmara também tem essa dificuldade, penso que será ainda maior a dificuldade por parte da Fundação José Relvas. Mas, essencialmente, aqui é uma questão de princípio, de acharmos e de entendermos que aquilo que é um legado à Câmara Municipal de Alpiarça, tem que a Câmara Municipal de Alpiarça fazer a gestão desse legado conforme lhe foi deixado por Manuel Nunes Ferreira. E que não há enquadramento jurídico para esta pretensão que aqui está, portanto, por isso iremos votar contra isso. Muito bem. Sr. Vereador, só fazer aqui dos outros esclarecimentos, que acho que são importantes. Este regulamento, ou pelo menos esta forma de organizar a gestão deste legado em concreto, não há paralelo nenhum, nem se estabelece paralelo nenhum em termos das responsabilidades que aqui estão assumidas relativamente a qualquer outro dos legados. Até porque eu, pessoalmente, até acho que o regulamento para a execução do legado de José de Mascarenhas Relvas devia de ser revisto, porque foi feito em 1951, há aspectos que estão completamente ultrapassados, de interpretação do testamento, de interpretação das normas legais aplicáveis, enfim, até porque esta questão é uma questão complexa, porque nós estamos a falar de interpretarmos no dia de hoje a vontade de pessoas que ocorreu há 100 anos atrás. E, portanto, é sempre complicado, porque havia, como os senhores também com certeza sabem, há um conjunto de determinações testamentárias de José Relvas
que não são verdadeiramente cumpridas, nem podiam ser, nos dias de hoje. Isto se a gente quiser manter minimamente o legado, designadamente no que diz respeito à própria Casa dos Patudos. Mas aquilo que tem sido, julgo eu, procurado ao longo dos anos é não desvirtuar aquilo que foi a vontade que as pessoas instituíram e determinaram no momento em que o fizeram. E a nossa interpretação relativamente ao que o testamento de Manuel Nunes Ferreira diz, não é muito diferente, o que ele diz não é muito diferente daquilo que diz José Relvas, apesar de ser um testamento muitíssimo mais simples e relativo, com muito menos exigências em termos de cumprimento da sua vontade. O que o testamento refere é que a sua vontade é deixar, ele determina o conjunto de bens que deixa a várias pessoas e depois diz que deixa o resto dos seus bens ao município de Alpiarça, ou à Câmara de Alpiarça, para ser entregue ao asilo dos velhos. Porque é isto que existia à época. O asilo dos velhos de Alpiarça, à época, era o único que existia, foi instituído por vontade do José Relvas e foi o que deu origem, primeiro à instituição José Relvas e depois à Fundação José Relvas. Eu julgo que quanto a isso não há dúvida nenhuma, aliás, a própria sentença, no âmbito do processo que decorreu, clarifica um conjunto de aspectos referentes a estes pormenores, digamos assim, que não são pormenores, são pormaiores. Portanto, aquilo que me parece claro na interpretação que é feita do testamento, eu devo dizer que no início do meu mandato fiz uma reunião com o Sr. Procurador da República aqui do Distrito de Santarém, no sentido de lhe solicitar a sua ajuda para perceber um conjunto de dados, designadamente aqueles que estavam referidos na própria sentença, uma vez que nós estávamos obrigados a cumpri-la, e solicitei, através de uma reunião que fiz com ele, solicitei-lhe a opinião dele relativamente a várias destas questões. E, portanto, não me pareceu daquilo que foi... ele não produziu a opinião por escrito, tivemos uma conversa pessoal. De qualquer modo, a nossa interpretação relativamente à vontade de Manuel Nunes Ferreira é que os seus bens produzam rendimentos que devam ser entregues à Fundação. Não se trata, quando o Sr. Vereador diz assim, mas se a Câmara não tem pessoas para ir a Lisboa, a Fundação se calhar menos terá. A questão não é as pessoas para irem a Lisboa, a questão é que nós, como os senhores devem saber, ou não sei, mas presumo que sabem, nós para fazermos aquisição de material, para fazermos obras, mesmo que sejam de pequena monta, naqueles imóveis, precisamos de cumprir as regras todas que cumprimos para os nossos imóveis e as nossas aquisições, certo? E muitas vezes é incompatível realizar uma obra quando está como é que se chama aquelas superfícies de vidro? Uma claraboia, por exemplo, a meter água e a entrar para dentro da casa das pessoas. Nós precisamos de lá levar alguém para perceber o que é que se passa com a claraboia. E se os valores para reparar a claraboia forem superiores a um determinado montante, nós temos que ir fazer consultas ao mercado, temos que fazer as requisições. Depois, se não houver capacidade no mercado de construtores ou de empresas para lá irem fazer a reparação, as pessoas estão à espera indefinidamente para que se possa lá ir. A Fundação consegue fazer isto de um dia para o outro, porque não está obrigada a nenhuma regra de contratação pública, nem está obrigada a fazer requisições para comprar equipamentos ou peças. É uma instituição que pode contratar uma pessoa ou uma empresa e ir fazer a reparação imediatamente. Não há esta, digamos que esta obrigação decorrente da lei, que nós estamos obrigados a cumprir e que queremos cumprir. Não há essa situação. Estamos a falar em termos de facilitação das coisas mais urgentes ou mais pontuais. Depois, a Câmara não perde aqui poder absolutamente nenhum. A Câmara mantém a titularidade da gestão
deste legado. Isto não é sequer uma gestão, digamos que partilhada ou conjunta. Nós encarregamos, neste caso, damos a possibilidade que a Fundação faça a gestão ordinária do dia-a-dia, que possa fazer, nós para fazermos arrendamentos dos imóveis, ao contrário do que vinha sendo praticado, para cumprirmos as regras de transparência, nós temos que fazer astas públicas para fazer os arrendamentos. E, portanto, temos que fazer todo o procedimento, temos que publicitar todo o procedimento, a seguir temos que receber as propostas, depois temos que as avaliar e depois, só depois é que podemos fazer contratos de arrendamento. Ora, isto não é compatível, em muitas circunstâncias, com o facto de os imóveis que estão sem ocupação estarem a produzir rendimento para a Fundação e nós estamos obrigados a produzir rendimento para a Fundação. A mim parece-me lógico que nós, facilitando esta administração, mantendo a Câmara não só os seus poderes intocados, como uma fiscalização próxima de acompanhamento daquilo que vai sendo feito, não me parece que interessa à Fundação, independentemente de quem a represente, não me parece que interessa à Fundação menorizar os rendimentos que pode retirar dos imóveis e, portanto, há de, com certeza, ter vontade de os maximizar e de os aproveitar ao máximo, no sentido em que, obrigatoriamente, também vai buscar aí muitos dos seus rendimentos para a sua sobrevivência diária. Portanto, eu, relativamente a esta questão, aquilo que se pretende não é alienar a gestão dos imóveis, não é alijar responsabilidades, não é sequer estar aqui a procurar retirar de cima da Câmara o ónus de fazer a gestão dos legados, é, no fundo, operacionalizar esta gestão de maneira a que ela corresponda àquilo que foi a vontade da pessoa que o instituiu, que é que haja rendimentos e que esses rendimentos cheguem ao beneficiário que ele próprio instituiu. Todo o processo que nós temos aqui é um processo penoso, é um processo verdadeiramente penoso, no sentido em que a Câmara acaba por ter mais despesa para poder administrar os imóveis, o que significa que sai dos rendimentos dos mesmos, e tem uma complexidade na sua gestão que muitas vezes é incompatível com a celeridade, com a operacionalidade que era importante esta gestão ter. E, portanto, é única e exclusivamente com esse entendimento e com esse propósito, sendo que, como os senhores bem sabem, o regulamento é criado e é sempre passível, de acordo com qualquer uma das entidades que são aqui envolvidas, é sempre passível de ser revisto, de ser ajustado, de ser melhorado, de ser corrigido ou de ser feito cessar. Portanto, eu julgo que estas circunstâncias também podem ser avaliadas se houver da parte da Fundação, digamos que um incumprimento relativamente às regras com que deverá assumir no âmbito deste regulamento. E por isso, ou não ter capacidade para o fazer, a própria Fundação pode vir a solicitar à Câmara que retome esta administração por não ter condições ou não ter capacidade para fazer. É uma questão que pode ser sempre colocada. Portanto, o regulamento visa operacionalizar esta questão, não visa criar aqui nenhuma situação, digamos que de demissão da parte da Câmara das responsabilidades com que foi instituída no âmbito dos legados. Não sei se posso pôr o ponto à votação. Então, assim sendo, proposta de regulamento para a execução do legado de Manuel Nunes Ferreira. Quem vota contra? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com os votos contra dos vereadores do CDU, os votos a favor dos vereadores do PS, com o voto de qualidade da Presidente da Câmara. Sim. O Sr. Vereador faz declaração de voto. Portanto, os vereadores da CDU votaram contra este ponto do regulamento para execução do legado Manuel Nunes Ferreira, considerando que a Câmara Municipal está a deixar de assumir a sua função enquanto responsável pelos bens que lhes foram legados,
considerando também que existem muitas dúvidas sobre esta proposta de regulamento, visto que já houve uma decisão judicial contrária a esta pretensão há cerca de 20 anos atrás, e a própria proposta não tem enquadramento jurídico, portanto, de forma a ultrapassar aquilo que são essas mesmas dúvidas, daí o nosso voto contra disso. Muito bem. Então, passávamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, ao ponto 14, é a proposta de autorização para a aprovação e outorga das minutas de contrato de promessa de compra e venda de várias frações dos prédios a integrar o legado de Manuel Nunes Ferreira. Este ponto também vem instruído com a respectiva proposta, o que, na sequência daquilo que vem sendo transmitido aos senhores vereadores e à população, na sequência da venda do prédio da Avenida de Berna, o que ficou determinado, aliás é o que consta depois também em sede do regulamento, é que os rendimentos da alienação dos imóveis o rendimento deva ser canalizado para ou a aquisição de novos imóveis, que devem ser rentabilizados através da elaboração de contratos de arrendamento, ou através da integração desses montantes na beneficiação dos imóveis que já existem, e, como sabem, há mais 2 imóveis que existem também no conjunto deste legado. E, portanto, nesse sentido, foram desenvolvidos um conjunto de demarches no sentido de identificar Eu peço desculpa que estava aqui a ler a proposta e isto tem aqui um erro. Eu sei porque eu própria corrigi e, portanto... Eu estava a tentar confirmar. Mas eu própria corrigi, portanto, tenho dúvidas. Agora fico com a dúvida se aquilo que aqui está é a versão final que eu enviei ou não. Mas eu já vou ler e já vejo, porque como fui eu que corrigi, sei o que é que cá devia constar. Há aqui um valor, há aqui uma referência ao valor que foi arrecadado com a venda do imóvel que não está correto. Isto foi o valor da... Não, eu sei que corrigi. Preciso de saber se a versão que foi enviada foi esta. Mas eu já leio com atenção e já consigo referir. Pronto, porque o que está aqui são 2.350, que foi o montante que foi à primeira asta pública, mas depois o imóvel veio a ser vendido, 2 milhões, veio a ser vendido por 2.550 ou 60, qualquer coisa assim. Pronto. De qualquer modo, o que se pretende nesta situação é aplicar o resultado da venda do imóvel na aquisição de apartamentos, neste caso, de modo a poder rentabilizá-los e criar aqui um rendimento para a beneficiária, que neste caso é a Fundação José Relvas. E, portanto, o que está proposto é que seja dada autorização para se assinarem os contratos de promessa de compra e venda que estão juntos, de 6 apartamentos em Santarém e 5 apartamentos em Almeirim. A proposta de aquisição de apartamentos na região de Santarém foi uma das prioridades, no sentido em que a proximidade, a valorização dos imóveis, a consideração das rendas médias que estão a ser praticadas e a proximidade dos imóveis relativamente à Alpiarça é importante também para facilitar a sua administração. Nós fizemos pesquisa relativamente à possibilidade de adquirir apartamentos em Alpiarça e não encontramos, nestas condições, apartamentos para venda, o que significa que, não tendo sido gasto todo o montante que foi arrecadado com a venda do imóvel, ainda há a possibilidade de vir a adquirir apartamentos, portanto não se esgotou esta capacidade. E a nossa prioridade é, como se diz aqui na fundamentação, é adquiri-los na região
e eventualmente, obviamente, se houver estas condições em Alpiarça, que elas serão devidamente ponderadas e que será, digamos que, privilegiado esta opção. Portanto, os contratos estão redigidos de acordo com o que foi acordado com os empreiteiros, os respectivos donos dos apartamentos. Estamos a falar de apartamentos novos que visam ser objeto de contratos de arrendamento e, portanto, as cláusulas julgo que estão todas devidamente claras e, portanto, eu deixo à consideração dos senhores vereadores a vossa intervenção, a vossa crítica sobre esta questão. Portanto, em relação a este ponto, a nossa posição é conhecida, portanto, desde o início que não estivemos de acordo com a alienação do bem, portanto, em Lisboa, na Avenida de Berna. Entendemos que aliás, propusemos esta própria solução, 2018, salvo erro, à Fundação José Relvas de concessionar o prédio durante 15 anos e, portanto, e dessa mesma forma, automaticamente teríamos que entregar o saldo positivo do legado e, portanto, o legado já teria gerado rendimento. Naquela altura, o que estava contratado era 72 mil euros por ano, portanto, daquilo que teria que ser entregue em relação a isso, e sem qualquer tipo de despesa, porque depois o legado estaria concessionado por 15 anos e a Câmara Municipal manteria a posse desse mesmo legado. E, portanto, nestes 6 anos, possivelmente já teria recebido mais 400 mil euros. Daí que esta proposta de adquirir apartamentos em Santarém e em Almeirim nos deixa aqui algumas dúvidas. Se for pela urgência de começar a gerar receita, portanto, daquilo que foi a minha argumentação, penso que não será isso que terá essa mesma pressão, que fará essa mesma pressão para que se adquira estes bens. Se não havendo essa urgência e não havendo apartamentos disponíveis em Alpiarça, acho que faria mais sentido que se estabelecesse um acordo com o empreiteiro e, portanto, ir num terreno que fosse posse do município, desenvolver um conjunto de apartamentos e desta forma poderíamos contribuir para gerar receita no próprio legado e investiríamos também em Alpiarça, em vez de estarmos a investir nos concelhos vizinhos. Mas, por princípio e desde o início, que a nossa solução seria outra, daí que votaremos contra esta proposta. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já agora só exatamente para... É que esta versão da proposta, exatamente como eu temia, não é aquela que devia daqui estar. Deixa-me só ver se eu consigo... Se eu consigo abrir aqui as... Está aqui qualquer coisa que está bem. Agora sim. Senhores vereadores, eu tenho aqui, agora apercebi-me, por isso é que a proposta que está não é a que está corrigida, porque o valor está errado. Portanto, já percebi que não foi a que foi enviada para os senhores vereadores. E, portanto, aquilo que vou fazer é solicitar o envio desta proposta, que é exatamente, é só a proposta, não é os contratos, não tem nada, não altera nada no valor nos contratos, é apenas a proposta que já está devidamente corrigida e tem pelo menos o valor que
correto relativamente ao montante da venda, foi 2.556.000 euros. Eu faço chegar na mesma esta proposta que deve ser, que deve substituir aquela que está ali, porque não corresponde à correta em termos de dados informativos. Pronto, de qualquer modo, relativamente a esta questão, nós vamos colocar na mesma o ponto à votação. Exatamente. Proposta de autorização para aprovação e outorga das minutas dos contratos de promessa, compra e venda das várias frações dos prédios para integrar o legado de Manuel Nunes Ferreira. Quem vota contra? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com o voto de qualidade da Presidente e com os votos contra dos Srs. Vereadores da CDU. E pronto, chegamos assim ao final da nossa reunião. Eu pedia, por favor, à Vanessa que nos lesse a minuta da ata.